Bom dia, meus irmãos. Bom dia, igreja. Bom dia, você que está nos assistindo online. Que nós possamos todos estar juntos, num só espírito, num só coração, né? Louvando o nosso Deus, adorando o nosso Pai Celestial, que muito tem feito por nós, não é mesmo? Que privilégio estarmos aqui, né? Obrigado, Zezo, pela introdução. Realmente, a gente precisa viver mais de perto esse apelo da presença nos cultos. Porque eu vou dizer para você, a gente assiste em casa, nós ficamos um bom tempo assistindo e celebrando com a família em casa, aprendi até a assar pão sem fermento. E na verdade, é um momento espiritual, é um momento de comunhão ali, do núcleo familiar, mas essa interação que a gente tem ao encontrar os irmãos aqui nesse momento de comunhão, isso é maravilhoso, indescritível, não tem preço mesmo. E eu imagino a alegria de Deus de ver seus filhos, né, se cumprimentando, nem que seja de soquinho, né, com máscaras, né? O ósculo santo está escondido atrás da máscara, mas é realmente inestimável esse momento. Peço perdão àqueles que participam em casa toda terça-feira à noite, agora pelo WhatsApp, no nosso estudo bíblico, mas eu vou usar uma daquelas aulas como tema da pregação. Eu vou colocar aqui no quadro o tema da nossa mensagem. Não sei se vai dar para ler aí. Use o que você tem para fazer o que você pode para o Senhor. A gente está mais de 2000 anos depois do sacrifício de Jesus, depois da sua ressurreição e ascensão, depois do início da igreja. E em todo esse tempo, por mais de 2000 anos, Deus tem usado as mesmas ferramentas que Ele usava lá no princípio da igreja para fortalecer, fazer crescer, fazer as conversões, edificar a sua igreja. O sacrifício de Cristo, a vida, morte e ressurreição de Jesus, o Evangelho de Jesus, resumindo, e o testemunho dos cristãos. Você conhece outro recurso que Deus tem usado nesses 2000 anos para fazer a igreja crescer? É simplesmente essas duas ferramentas. E essa premissa que eu coloquei aqui na luz, use o que você tem para fazer o que você pode, é uma premissa de dois lados, como uma moeda. Todos nós recebemos de Deus um investimento. Deus investiu em cada um de nós, com dons, habilidades, capacidades, e Deus vem nos capacitando ao longo do tempo para muitas coisas. Recursos materiais, recursos financeiros. E do outro lado da moeda, ligado, inseparável dessa primeira parte, é usar isso que a gente recebe de Deus em favor do reino, fazendo o que a gente pode. Eu vou ler para vocês, nós vamos ler juntos, se você quiser acompanhar, um trechinho da igreja primitiva. Quando a gente olha para a igreja no livro de Atos, lá no comecinho, nos primórdios, a gente vê como as coisas eram. Sem recursos tecnológicos, sem Wi-Fi,
internet, videoconferência, sem microfone, sem púlpito. A igreja cresceu, a igreja se expandiu. E quando a gente olha, a gente enxerga a essência do cristianismo, da vontade de Deus, do plano, do eterno propósito de Deus para cada um de nós. Então olhe comigo, Atos, capítulo 9, versículo 32 em diante. A igreja estava ali nos seus primeiros anos, sua primeira década de existência. Às vezes, a gente perde um pouco a noção de tempo. Quem casou há mais de 10 anos, às vezes já esqueceu a data do casamento. Quem se formou há mais de 10 anos, às vezes esquece o que caiu na última prova para tirar o diploma. Não é verdade? Já fazia 10 anos que a igreja tinha começado. Já fazia 10 anos que Jesus tinha subido aos céus e deixado o poder do Espírito Santo sobre os apóstolos para darem continuidade ao crescimento do reino. E olha que interessante. Passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura, levanta-te e arruma o teu leito. Ele imediatamente se levantou. Viram todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando, mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isto se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias, em casa de um curtidor chamado Simão. Pedro, você já deve ter ouvido por aí, uma boa parte desse planeta acredita que Pedro foi o primeiro Papa. E que ele ficou sentado numa poltrona de veludo lá em Jerusalém, dando seus pitacos na orelha do concílio, daqueles que se reuniam. Gente, quem lê a história da igreja primitiva, vê que Pedro era um apóstolo missionário. Veja que, versículo 32, Pedro passou por toda parte, desceu também aos santos que habitavam Lida. Ele viajava de cidade em cidade, pregando o evangelho, confirmando aqueles que criam, fortalecendo a igreja, curando pessoas. Ele estava disposto a realizar pelo Senhor, usar o que ele tinha
fazer o que ele podia para que o reino crescesse. O primeiro milagre registrado de Pedro foi a cura de um homem. Mas não era esse daqui, coxo de nascença, como aquele outro que ele curou na porta do templo. Vocês se lembram em Atos 2? Que ele subindo a porta do templo tinha lá um paralítico de nascença. E aquele pediu dinheiro para ele e ele disse: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. Com relação a esse Enéas, que não era coxo de nascença, alguém que trabalhava, caminhava, corria, realizava, de repente, por algum motivo, num acidente ou uma enfermidade, não sabemos, ele ficou paralítico, suas pernas não mais obedeciam. 8 anos que ele estava numa cama. Pedro, vendo-o assim, disse: em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, Jesus Cristo te cura. Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta dessa cama, arruma sua cama aí e volta para ativa. Bora lá, cuidar da igreja, cuidar do reino. Às vezes as pessoas olham para Atos capítulo 9, vê esses milagres de Pedro e ficam encantados e maravilhados com os milagres. Realmente nós ficamos. E a gente gostaria que esses milagres estivessem sendo realizados hoje em dia, que pessoas, irmãos, tivessem poder para realizar curas. Veja que Pedro, em momento algum, ele puxa para si o dom de curar. Tanto no primeiro paralítico de nascença, quanto agora, ele diz: Jesus Cristo te cura. A glória é dele, o poder é dele. Ao ressuscitar Dorcas, ele ajoelhou e orou. Foi o primeiro caso de ressurreição realizada por um irmão, por um apóstolo, registrado, Lucas registra aí. Qual era o propósito desses milagres? Abra comigo em Hebreus capítulo 2. Versículos 3 e 4. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, aquela proposta por Jesus Cristo, mediante o seu sangue, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo próprio Senhor, pelo próprio Jesus, ele pregou a palavra, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Os apóstolos deram continuidade, repetindo o mesmo discurso de Jesus, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade. Então fica registrado aí que Deus interviu através destes milagres, para que as palavras que fossem pregadas tivessem uma confirmação celestial, para que as pessoas que ouvissem a pregação dos apóstolos, a pregação de Jesus, tivessem certeza que eram pessoas enviadas por Deus, pregando palavras de Deus para as pessoas. É Deus dando testemunho. E hoje nós não precisamos mais desses milagres. Deus continua agindo. Deus continua sendo Deus Todo-Poderoso. E Ele continua tendo o mesmo poder para realizar os milagres. E muitas pessoas já foram curadas. Muitas pessoas voltaram a viver, foram desenganadas e voltaram a viver por vontade de Deus. Ele continua soberano. Mas hoje o poder dele
não está mais na palavra dos apóstolos. O poder dele está na palavra registrada aqui. A palavra de Jesus e a palavra dos apóstolos foi registrada aqui para durar por toda a eternidade, até Jesus voltar. E é assim que Deus trabalha. Pedro fez o que ele podia, usando o que ele tinha. Pedro conheceu Jesus, ouviu da boca de Jesus as palavras. Pedro assistiu Jesus ser morto na cruz. Pedro testemunhou a ressurreição de Jesus. Pedro testemunhou a ascensão de Jesus. Pedro recebeu instruções. Pedro recebeu o Espírito Santo sobre ele, no Pentecostes. Então, tudo que Deus investiu em Pedro, ele usou para fazer o que ele podia pelo Senhor, pelo crescimento do reino, pela igreja. Eu gostaria que você olhasse agora para outro exemplo, nesse mesmo texto. 2 discípulos usaram o que eles tinham. Quando a gente volta lá, a gente vê que havia em Jope uma discípula por nome Tabita, a famosa Dorcas, Ela era notável pelas boas obras, esmolas que fazia. Tabita, passava todo o tempo realizando boas obras e atos de boa vontade. Ela era uma serva fiel e atuante. Dorcas usava o que tinha para fazer o que podia. Ela era amada, estimada na congregação, na comunidade, mas aconteceu que ela veio a falecer. E, como era costume, deram o banho no corpo e colocaram no cenáculo para ter o velório. Mas ouvindo eles que Pedro estava perto, mandaram chamá-lo. A gente não sabe com que propósito eles mandaram chamar Pedro. O texto não diz se eles queriam que Pedro simplesmente desse um último adeus a Dorcas, se Pedro fizesse uma pregação ali naquele momento do velório que ia ter e consolasse aquelas viúvas que estariam ali, se eles queriam, Eu não consigo imaginar que passasse pela cabeça deles, pela mente desses irmãos. Manda chamar Pedro, quem sabe Pedro ressuscita ela, porque não havia nenhum caso de ressuscitação, até então registrado. Mas mandaram chamar Pedro. E quem foi atrás de Pedro? 2 mensageiros, 2 irmãos, 2 discípulos foram até Pedro para chamá-lo. Esses homens não tinham o que Pedro tinha. Eles não tinham o poder de cura, eles não tinham o poder da palavra, eles não tinham sido instruídos, não tinham sido apóstolo, testemunha de Jesus, da sua vida, morte e ressurreição. Mas, por outro lado, o que quer que eles precisassem de Pedro, eles podiam ir até Pedro e chamá-lo. O que eles tinham? Eles tinham boas pernas, Jope ficava mais ou menos uns 20 quilômetros acho que deve ser a distância de Salto até Indaiatuba, mais ou menos, E eles foram até lá, eles tinham boca, sabiam conversar, eles tinham convicção. Chegaram lá e falaram: Pedro, não te demores em vir ter conosco, precisamos de você lá em Jope. Eles foram convincentes e Pedro largou o que estava fazendo e foi imediatamente com eles. Muitos de nós, porque não podemos fazer grandes coisas pelo Senhor, então não fazemos nada. Muitos de nós somos tentados a ficar paralisados, esperando que aqueles superdotados realizem a obra. Qual a minha parte no reino? A minha parte no reino é ouvir a mensagem.
Você vê isso na Escritura em algum momento? O ouvir está sempre ligado a alguma ação. O que você vai fazer com o que você ouvir? Deus quer saber. Vamos aprender com esses discípulos. Os nomes deles sequer estão registrados no texto, nós nem sabemos quem são. Mas Deus deu a cada um de nós, com certeza, algo que pode ser usado e deve ser usado no reino de Deus. Não existe nenhum de nós que não recebeu um investimento divino. Você está aqui respirando, não está? Você está ouvindo a palavra, você crê em Jesus. Isso é o suficiente, você já tem o suficiente para contribuir para que o reino cresça. Eu poderia mencionar também que, além das habilidades físicas, esses dois homens tinham uma qualidade adicional, chamada disposição. Você está disposto? Se Deus pegasse um megafone lá do céu e falou: alô, alô, pessoal de Salto, quem aí está disposto a contribuir com a obra? O que você faria? O que você faria? Deus já fez isso. O megafone de Deus está aqui, clamando, clamando para cada um de nós fazer a nossa parte no reino. Outro discípulo que usou o que tinha para fazer o que podia, Dorcas. Nós já vimos no texto aí que ela era rica em fazer boas obras, né? No versículo 36, né? Ela já era rica em fazer boas obras, ela tinha uma qualidade. Mais para baixo, a gente vai ver que ela, quando Pedro chega, as mulheres, as viúvas, começam a mostrar: olha o vestido que ela costurou para mim, olha a roupa, a túnica que ela fez para mim. Ela era uma costureira ativa. Eu não sei quais eram os dons de Dorcas, mas eu sei que ela tinha uma agulha, eu sei que ela tinha linha, e eu sei que ela tinha disposição para fazer vestidos para as irmãs, para as viúvas. O maior elogio que Jesus já deu a alguém foi o que ele disse para Maria quando ele foi ungido na casa de Lázaro, que ela virou. Começaram a criticar que ela estava quebrando um perfume caro e não sei o quê. Ele falou: ela fez o que pôde. E você? O que você tem feito? O que nós temos feito para Deus? Dorcas fazia o que podia. O que ela tinha? Ela sabia costurar e ela acudia. Essa igreja é tão rica, eu vejo tantas pessoas envolvidas e comprometidas com o crescimento do reino, com a assistência aos irmãos. Eu lembro quando eu fiquei enfermo, meu irmão querido foi lá no hospital orar comigo, né? Eu estava com diagnóstico de linfoma, fui operado daqui até aqui. Inesquecível, nunca vou esquecer o encorajamento desses irmãos, a igreja toda orando por mim. Quanto que a gente pode fazer, orar um pelos outros, assistir, visitar, hospitalidade, quanta coisa a gente pode fazer. E às vezes nós não fazemos nada porque achamos que o nosso talento, o nosso dom é muito pequeno. Que erro! Que erro! Dorcas nunca esperou que lhe pedissem para costurar um vestido. As ofertas são espontâneas. Foi muito feliz o Zezo na abertura, o Ricardo na ceia, que falou da gratidão a Deus. E agora no momento da oferta, o João falou sobre a espontaneidade, que o aqui e agora. Quando que eu vou fazer? Quando que eu vou ofertar?
agora, aqui, esse é o tempo. Eu não tenho amanhã. O ontem já foi. É hoje que eu tenho que servir a Deus. É agora, né? Você acha que não pode fazer nada? Porque você não sabe costurar, igual a Dorcas? As suas pernas são fracas, para ir até Indaiatuba você não consegue. Mas o que você pode fazer? Às vezes nós subestimamos a importância de cristãos expressarem o Espírito de Cristo enquanto as oportunidades vão passando. A gente subestima a importância de cada pequena atitude que alguém faz. O Zézer está lá com um projeto de ajudar um nosso irmão lá em Moçambique, né, a construir a casa para a família dele. E aí, pessoas doam produtos, ele organiza um bazar, outras pessoas vão lá e compram no bazar coisas que nem estão precisando, às vezes, só para ajudar, para as coisas acontecerem. Mas o importante é que tudo isso seja usado em prol do crescimento do reino. Nós precisamos usar o que temos para fazer o que podemos em favor de Deus, do plano de Deus, do propósito de Deus, do crescimento da igreja. Essa é a nossa tarefa. É isso que a igreja espera de nós, é isso que Deus espera de nós, é isso que Cristo espera de nós, né? Eu gostaria que você abrisse em Mateus capítulo 10. Olha as palavras de Jesus, versículo 40. Quem vos recebe, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Versículo 42. Quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um desses pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá seu galardão. Na parábola dos talentos, Jesus mostrou a importância de multiplicar os talentos que nós recebemos de Deus. Ele disse: estava nu e me vestistes, estava enfermo e fostes ver-me, estava na rua e você me hospedou. Nós precisamos ter essa convicção que o amor a Deus, a fé cristã, é vivida em comunhão com o nosso próximo, realizando, usando o que nós temos para fazer o que podemos, mas nunca, jamais cruzar os braços dizendo está consumado. A única pessoa que podia dizer isso era Jesus Cristo na cruz. E ele disse: está consumado, e morreu. Mas não parou no túmulo. Ressurgiu, pregou por mais 40 dias, permaneceu com os apóstolos, ensinando as coisas pertinentes ao reino de Deus, preparando antes de subir aos céus, exortando antes de subir aos céus. E continua trabalhando até hoje. Ou você acha que Jesus está de braços cruzados? Você acha que Deus está de braços cruzados? O Filho do Homem não descansa, não tem onde reclinar a cabeça até hoje. Ele continua atuando. Nós queremos férias. Não queremos? A vida é muito exaustiva mesmo. A gente impôs para nós, como sociedade, né, na nossa cultura terrena, tantas coisas, tantas obrigações, tantos afazeres, que a gente vive cansado. E aí, na hora de fazer o mínimo pelo reino de Deus,
a gente não está disposto. Será que não está tendo um erro de prioridades nas nossas vidas? Eu gostaria de ler com você Romanos capítulo 12. Mas antes de irmos para Romanos 12, o último versículo que nós lemos, um único versículo, lá diz assim: Pedro ficou em Jope muitos dias em casa de um curtidor chamado Simão. Curtidor é quem tinha um curtume de couro. A casa de um curtidor é a coisa mais fedida que tem no mundo. É o lugar mais fedido que tem. E tu tinha o curtume ali na saída para Porto Feliz. Você passando a 300 metros de distância do curtume, você sentia o odor fétido do curtume, do tratamento do couro. Pedro ficou em casa de curtidor, porque Simão falou assim: olha, Pedro, eu não tenho muita coisa. Eu sou um curtidor, mas na minha casa tem uma cama extra. Se você quiser, pode ficar lá. E Pedro ficou muitos dias na casa de Simão, o curtidor. E sabe que engraçado? Quando Deus resolveu que Cornélio precisava receber a palavra da salvação, ele fala para Cornélio: manda irem buscar Pedro, que está na casa de Simão, o curtidor, à beira-mar. Pedro tinha um endereço fixo e conhecido para poder ser chamado para a conversão de Cornélio. Veja como Deus trabalha. E você pode dizer: o que Simão ofereceu? Por que está aqui no texto esse último versículo? Podia estar omitido que Pedro ficou muitos dias em Jope, na casa de Simão? Podia. Não podia, porque Deus quer que a gente enxergue que o mínimo que você pode fazer, o mínimo que você tem, deve ser usado para o reino de Deus. Deus não deixa passar em branco nada do que você fizer. E se você não sabe qual é o seu dom, eu tenho certeza que você vai descobrir agora. Porque em Romanos 12, que nós vamos ler a partir do 5, nós vamos ver várias coisas. E eu tenho certeza que algumas dessas coisas que nós vamos ler vão mexer aqui dentro de você. E você vai saber sim que esse é o dom que você tem, que Deus quer usar. Romanos 12, 5. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé de cada um. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, contribua com liberalidade. O que preside, presida com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos. Sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, sede perseverantes na oração. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de seres orgulhosos, condescendei com o que é humilde, e não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Veja que a vida cristã é uma vida de atividades.
de verbos. Jesus usou verbos. Os apóstolos usaram verbos. O que diz o Evangelho? João capítulo 1, versículo 1. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Jesus usou tanto o verbo que ele próprio é o verbo. Ele é ação. Ação. Deus é ação. Deus é amor. Amor é ação. Não adianta declarar, eu amo a todos. Não, Deus não para de agir para que nós conheçamos, reconheçamos e entendamos o seu amor por nós. Nós podemos fazer mais. Nós podemos fazer melhor. Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe, que todos nós possamos usar o que temos para fazer o que podemos em favor do reino de Deus. Amém? Deus abençoe.